Muito bom dia a todas e a todos. Bem-vindos a mais um dia para este debate. Quero dizer bom dia a todos os intervenientes. Good morning, everybody. Buenos dias. Acho que todos nos entendemos. E para não perdermos muito tempo, vamos começar por debater neste segundo dia, aliás, a importância dos impostos locais no desenvolvimento regional. E vamos contar com experiências de representantes de Espanha, também do Brasil, como não podia deixar de ser, e com diferentes experiências e com pontos de vista diferentes que refletem o percurso académico e profissional. Das pessoas, peço desculpa, tenho aqui umas notas e vamos começar por falar com o nosso representante da OCDE, Kurt Van Dender. Nós combinámos que eu lhe faria a primeira pergunta em inglês para ser mais fácil a compreensão, apesar de haver a tradução simultânea. E vamos já começar. Very good morning to you. How are you doing? Now, I know you talked about this yesterday, but I want to ask you if you can elaborate this morning for this panel. How can tax policy contribute to regional development goals? Thank you very much. Good morning, everyone. Thanks again for having me at this event and on this panel. Sorry to disappoint you. I have not been able to learn Portuguese overnight, so I'll probably never, to be honest. It sounds so difficult. So I'll speak in English. And I'm indeed going to try to maybe have a little continuity between the discussion that took place last night on tax incentives and then the theme of today, regional development taxation. I'm not a regional development expert, so I'll come to this from the tax perspective, if that's okay. So I'm going to offer a few thoughts on tax policy, competitiveness, growth. This is a debate that's always been present in taxation, of course, but I think it's fair to say, and I'm curious if my IMF colleagues, for example, would confirm that it's back. Tax and growth is back as a big theme in tax discussion. We have focused on other things, for example, distributional outcomes, these kinds of things, green objectives also. But I have seen in the past couple of months, in the past year maybe, a quite significant shift back to the tax and growth theme as a central point of focus in tax policy. So continuing then indeed from the discussion yesterday, we spoke about tax incentives. I think many of us said in general, in very high level terms, tax incentives should be used sparingly, probably a little bit more sparingly than they are in practice. And when you use them, they should be targeted, and ideally they should be expenditure-based and not so much income-based. Expenditure-based, in our work, accelerated depreciation, immediate expensing, these are the kinds of things that we tend to think work better if you think about tax incentives from an investment, cost of capital perspective, and the connection to economic growth immediately then. So these are the things that we recommend if you would think about tax incentives. But inefficiencies are always a risk. It's very difficult to target. Redundancies are always also a risk. It's the same thing. Targeting is difficult, so you run a significant risk of actually providing preferential treatment to investments that would have been undertaken without the preferential treatment as well. That's not good budgetary policy. There you're not spending your revenue very efficiently. And this is the point, and Christian made the point yesterday. Essentially, we should think of tax expenditures, tax incentives, as a form of spending. It's a form of spending. It's implicit in the tax system, so it's spending through the tax system. But it is spending, and it should be subject to the same level of scrutiny and transparency as other forms of spending, budgetary outlays
are often. And we see the point was made yesterday that is not always the case, right? The level of transparency, the level of scrutiny differs. It is lower when it comes to tax incentives compared to budgetary outlays. Christian tried hard not to talk about Germany, but did it anyway at some length, actually, and gave the example of how in Germany there's a bit of a problem potentially with the transparency regarding tax expenditures. I don't want to harp on Germany. It's not limited to Germany at all. This is quite widespread, right? I mean, and lots of countries. You actually find reviews even compiling the list of what tax expenditures exists. This is an exercise undertaken by specific bodies, and then the costing of these tax incentives is done by specific bodies, very different from the routine type of spending analysis that occurs from the budget. So the level of scrutiny is different. This is not ideal. So lots of reasons to try to become more careful with tax incentives as we go ahead. And as I said yesterday, the evidence is not exactly that the use of tax expenditures is declining, right? It's more the opposite. Suppose that we did this. Suppose that we could reduce reliance on tax incentives. What then, and now we come also to local and competition aspects, what tax policy for competitiveness, what tax policy for economic development? Well, that's a vast subject, which I'm not going to do justice in these couple of minutes. I would just share a perspective that we get from our stakeholders. So at the OECD, we talk to our countries, we talk to businesses, we talk to civil society. A very strong message that we get in the tax space is two words: certainty and simplification. So tax certainty and tax simplification are the things that stakeholders want from tax policy makers and from tax administrations. You could say this is trivial, of course. I mean, you always want certainty, you always want simpler systems. That's always good. I would tend to agree in one sense, it is trivial, but I should nevertheless say that the frequency and the force with which this request comes has significantly increased over time. People now really have concerns about compliance costs and lack of certainty. Now, complexity is the opposite of simplification. Complexity increases compliance costs. So that's not about the tax rates and the tax base, but that's about the compliance costs. That's not so good. It is also a source of uncertainty in itself. A complex system is more difficult to navigate than a simpler one. Other sources of uncertainty, well, lots of policy changes. If you change policy all the time, it doesn't exactly create a good investment climate. I mentioned green incentives in some major global economies. If you look at the impacts that the policy changes there have had, are having on investment decisions, it is quite significant. So complexity is a source of uncertainty, policy changes, also weak governments contribute to uncertainty. Low levels of capacity in tax administration are important as well. So tax certainty is about tax policy. It is also about tax administration, right? So high quality tax administration services are quite important. So certainty, simplification. This means it's not just about the rate and the base, although the rate and the base, let's not kid ourselves, matter too. Paying less taxes is always preferred by taxpayers. They nevertheless, so that they look at the overall tax environment. We focused on tax incentives, but it's the overall tax system that we should be looking at. A tax incentive probably will only be of use only if the rest of the tax system looks good. But then you could, of course, ask, if the rest of the tax system looks good, do you still need a tax incentive? Or does it become something that is just nice to have for taxpayers? If it's the latter, if it's just nice to have,
Then we get into the tax competition issue between levels of government. Tax competition then becomes something that may need to be managed and may need to be limited. There was discussion of that yesterday, and the parts of that that I got pointed to limitations on flexibility for lower level governments in the Brazilian context. I read about this in the VAT context. It's quite strong. Not going to comment on the Brazil experience because I simply don't know it well enough. But just to say, I mean, in other debates, these similar themes emerge. You want to try to limit tax competition, but you also want to leave some flexibility. Minimum rates are a way of achieving that. We can talk about the pillar, but not too much, preferably. Another example is the Energy Tax Directive, which you may be familiar with in the European context. The EU has the Energy Tax Directive, which sets minimum excise tax rates on fuels, on fossil fuels, also on biofuels, actually. So it sets minimum excise tax rates. The reason why it does this is to support the functioning of the internal market. So there's an efficiency argument here. The EU wants the internal market to function smoothly and efficiently. This means that decisions about where to consume energy, where to buy energy, how to do that, should not in the first place be guided by tax levels, and therefore there's a tax floor which kind of supports, limits that competition between member states in that sense. So that's the main objective of the Energy Tax Directive. Over time, environmental objectives, climate objectives have entered into that debate, where there was a push to also consider environmental objectives in the Energy Tax Directive, which then there was a session yesterday which referred to Pigouvian taxation, so, you know, making the polluter pay, bringing that consideration into the Energy Tax Directive as well. Extremely challenging, extremely lengthy debates and considerations, and several failed attempts to reform the Energy Tax Directive in that sense. So the Energy Tax Directive at this point is the longest standing unreformed directive in the EU, simply because it is almost impossible, has been impossible to date, to find agreement on how to reform it. The current proposal is to try to index the minimum rates, not much more than that, and even that is not going to be very difficult, The lesson here is that once you have such a coordinating device in place, changing that is going to be next to impossible. Therefore, you need to get it right in the first time, from the first time. That's, I think, the big lesson to take away from this. Coordinating devices can be important. It's very good if they retain some flexibility. It's not one size fits all. You need to leave. I mean, member states, provinces, states in Brazil differ. They need flexibility to be able to have some room. That room needs to be created. And then once the game gets going, so to speak, you should not expect to be able to reform that as you go along. I think I've been speaking now. I have 1 more minute. Okay, that's unusual. I was going to give then another example, the EU ETS, the emissions trading system, also in the carbon pricing environmental space. There you have a uniform system across the EU. Everyone pays the same price for an emission trading permit. The price of a ton of carbon is the same across the entire EU. So that sounds quite rigid and not very differentiated. However, if you look into the details of the ETS, you will see that there too there are various mechanisms in place that allow member states at their discretion to attenuate the impact of the carbon price as they think makes sense for their jurisdiction. So that flexibility is there. There is, for example, a system that allows member states to compensate electricity users, so via the price of electricity, compensate electricity users for the impact
the upward impact that carbon prices have on the price of electricity. So these devices exist. They're under discussion. Some people, the environmental climate community, thinks this is bad policy because it weakens the carbon pricing signal. Nevertheless, that flexibility is needed for actually the system to be politically feasible across a very heterogeneous set of countries, right? So you need these mechanisms to be in place. The theme is diversity will emerge, diversity across local policies, local jurisdictions will emerge, and it's best to build in that flexibility, that room for diversity in your coordinating system, rather than have something very rigid, which then ultimately lower level governments will find some way to work around. So it's better to have that flexibility in. Final statement, I talked about tax. The theme is regional development. Of course, regional development policy is about much more than tax policy. And in many ways, the more boring the tax component is and the less people talk about it, the better that would be. Fortunately, that's not the case. We have been talking about tax all day yesterday and might continue to do it. But in a sense, we should not think that tax policy needs to take center stage in these development policies. Other dimensions, I don't need to list them, are equally or ideally more important. And I'll stop there. Thank you very much. Thank you very much for that OECD experience. E agora vamos passar para o nosso segundo interveniente, Javier Pandiello, universitário e investigador espanhol. Vamos falar do caso espanhol. Como os nossos amigos brasileiros sabem, Espanha caracteriza-se desde a transição para a democracia por aquilo a que muitos conhecem como o federalismo simétrico, mas é sobretudo um país que, ao contrário de Portugal, com exceção para as duas regiões autónomas, conheceu uma experiência muito interessante em termos de passagem das competências político-administrativas de um governo central para 17 regiões autónomas e 2 cidades autónomas. E sem dar uma mini lição de história a esta hora da manhã, vou já passar o microfone para o professor Javier Pandiello. Le voy a preguntar qué papel pueden tener los servicios públicos en lo que estamos debatiendo, cómo afectan los retos ambientales, cuál es la importancia del cambio tecnológico y, sobre todo, qué pasa con territorios rurales y qué pasa con las partes de España, en este caso, que más necesitan de este traspase de competencias. Y le paso el micro porque estamos un pouco lejos. Bueno, moito obrigado, bons días. Yo no voy a hablar ni portuñol, yo lo siento mucho, pero tendré que hablar únicamente en español porque no, mi portugués es ínfimo. Vamos, puedo entender, pero no me puedo expresar. Bueno, quiero empezar por agradecer, por supuesto, a FIBE la invitación. Perdón, ya empiezo perdiendo los papeles, mala cosa. Que nos hayan invitado, que haya invitado a la Asociación Iberoamericana de Financiación Local y a mí en particular a participar en este magnífico foro. Muchas gracias por la invitación, especialmente Roberto, Bernardo, bueno, la gente que ha contactado conmigo. En relación con el tema que nos trae aquí, a ver, el tema del desarrollo regional. Claro, hablar de desarrollo regional es hablar del problema al final, ¿no? Es decir, al final los problemas, las necesidades las tienen las personas, pero las personas viven en territorios y tenemos que desarrollar de alguna manera los territorios. Claro, me decía el moderador el tema español, el tema del federalismo asimétrico que supuestamente tenemos en España, si esto realmente nosotros pudiéramos dar algún tipo de lecciones a Brasil. Yo digo personalmente, yo creo que no. Yo creo que lecciones mínimas. Nuestro desarrollo regional a lo largo de los últimos años, a los últimos 30 años, se ha debido en buena parte,
muy gran medida al apoyo de la Unión Europea, a los fondos europeos y los fondos de desarrollo regional europeos. Bueno, supongo que aquí saben que aquí ha pasado lo mismo, ¿no? Pues no tendríamos las autopistas que tenemos, no tendríamos las líneas de alta velocidad que tendríamos, ¿no? Es decir, no hubiésemos podido generar ahorro para invertir por nuestros propios medios, nada de esto, ¿no? Es cierto que se ha producido en España un proceso de descentralización muy fuerte, que las comunidades autónomas, que son organizaciones de nueva creación del año 78, pero de nueva creación, porque antes era un Estado totalmente centralizado, han asumido unas competencias enormes. Nosotros no somos un país federal, formalmente, no somos una federación administrativamente, pero yo siempre digo que somos más federales que muchos países federales, ¿no? Por ejemplo, somos más federales que Alemania en lo que respecta a capacidad de decisión de los gobiernos subcentrales, no solo en materia de asignación de gasto, sino incluso de recaudación tributaria, ¿no? de capacidad de decisión sobre tasas impositivas de los principales impuestos, excluidos los indirectos que están sometidos a armonización fiscal por la Unión Europea. Entonces, ese gran incremento de competencias que hace que las grandes competencias del Estado del Bienestar en España estén en manos de los gobiernos regionales, pues, educación, salud, servicios sociales, vivienda, pues esto es un arma de doble filo, ¿no? Es un arma de doble filo en lo que respecta al desarrollo regional. Es un arma de doble filo porque, por una parte, se supone que acerca las decisiones a los ciudadanos, y por lo tanto, de alguna manera, responsabiliza más a los gobernantes en la medida en que no solo acerca las decisiones de gasto, sino también las de ingresos. Es decir, no solo hay un gobierno bueno que presta magníficos servicios, sino que además tiene que asumir la parte mala de decir, y esto cuesta tanto y se lo voy a cobrar a usted que está aquí al lado, ¿no? Por eso digo que es un cierto arma de doble filo. Claro, desarrollar un territorio significa fijar población en ese territorio. Nosotros tenemos un problema ahora mismo, que creo que es un problema no de España, es un problema en Portugal, y es un problema en gran parte de Europa, y es un problema en gran parte de Iberoamérica, que es que hay grandes espacios del territorio que se están quedando vaciados, ¿no? Es decir, que pierden población sistemáticamente y que además la población que se queda es una población generalmente envejecida y que por lo tanto genera muchas necesidades de servicios públicos y poca actividad económica. Y eso es un problema, ¿no? Ese es un problema serio. ¿Qué es lo que hace que la gente viva en un territorio? ¿Cómo fijamos a la gente en un territorio? Bueno, pues la gente, frente a lo que algunos dicen de que hay que hacer políticas para establecer, pues a base de, bueno, ayer se habló ahora mismo también sobre los problemas que tienen los beneficios fiscales, ¿no? Es decir, los problemas de competencia fiscal a la baja, los problemas del race to the bottom, los problemas en última instancia de evaluación de la eficiencia y de la eficacia incluso de esas políticas de beneficios fiscales. Frente a esta historia, claro, la gente vive, vamos a decirlo así de claro, la gente vive donde quiere, no donde nosotros queramos que viva la gente, ¿no? La gente vive donde quiere. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hace que alguien quiera vivir en un determinado territorio cuando están pasando, que se está despoblando de esta manera? ¿Cómo fijamos a la gente en ese territorio? Bueno, yo diría que la gente, para vivir en un sitio, necesita fundamentalmente dos cosas. Necesita poder vivir, es decir, ganarse la vida, tener actividad económica, que haya actividades económicas que permitan vivir dignamente, ¿no? Y necesita servicios públicos, necesita una prestación de servicios públicos que le permita, pues, en un espacio, ya no tanto espacio en el sentido de distancia física, sino de tiempo, de acceso a un hospital, de acceso a la educación, de acceso a la cobertura de servicios de atención domiciliaria para ancianos, de este tipo de cosas,
bueno, que le haga razonable vivir allí, ¿no? La gente joven necesita vivir con otra gente joven. Ya está, ¿no? Es que traemos gente joven, es que ahora se dice, no se preocupen ustedes con los nómadas digitales, es decir, ahora con una buena conectividad cualquiera puede vivir en el centro del campo, en la otra esquina del mundo, sin nadie, y estar conectado al mismo tiempo con Nueva York y con Singapur, correcto. Pero esa gente necesita al mismo tiempo tener vida social, ¿no? Por lo tanto, un problema serio que se supone que se plantea desde este punto de vista es este, ¿no? Es, primero, cómo generamos actividad que realmente hace que, no que una persona monte una empresita, ¿no? Sino que haya varias, digamos, núcleos de actividad que generen capacidad de vivir en esos territorios. Y, por otra parte, cómo podemos hacer que haya servicios públicos que funcionen. Claro, los economistas somos muy dados del gran debate que siempre hay sobre las políticas públicas entre la eficiencia y la equidad, el trade-off de siempre, ¿no? Tenemos que ser eficientes, pero al mismo tiempo tenemos que ser razonablemente justos en la distribución de la renta. Los economistas tendemos a poner el acento en el primero. Nosotros hemos inventado el término eficiencia, sabemos de lo que hablamos cuando hablamos de eficiencia, y en cambio esto de la justicia o esto de la equidad es una cosa que no es nuestra, ¿no? El concepto de equidad o el concepto de justicia es distinto, personas distintas tienen ideas muy distintas sobre lo que es justo y lo que es injusto, y de ahí que nosotros siempre hagamos referencia a los costes de oportunidad de invertir en un sitio respecto al otro, y nos preocupemos esencialmente de temas de eficiencia. Pero es que la equidad es muy importante en este tipo de cosas, ¿no? Si nosotros simplemente nos dejáramos guiar por la eficiencia, nuestra receta sería dejamos morir los pueblos. Ya está. Para 4 que quedan ahí, de cualquier euro que invertamos ahí, pues es infinitamente menos productivo que hacerlo en otros lugares, ¿no? Y por lo tanto al final acabamos haciendo un mundo de ciudades o de grandes ciudades. En Iberoamérica eso se está viendo clarísimamente, ¿no? Las grandes aglomeraciones urbanas, las migraciones hacia esas grandes... Aquí no tenemos un Sao Paulo, no tenemos un México, no tenemos un Buenos Aires, ¿no? En Europa todavía, pero ese camino llevamos. ¿Es razonable? ¿Es eso lo que queremos? ¿Queremos ir por esa vía? ¿Queremos preocuparnos únicamente del desarrollo sobre la base de ciudades tractoras o tenemos que afrontar estos problemas que se plantean también desde el punto de vista del desarrollo rural, ¿no? Yo creo que ese es un tema relevante, es un tema que va a estar en España, está por supuesto ahora mismo en el centro del debate político, el tema de lo que se conoce como el reto demográfico derivado de esta combinación de despoblamiento de territorios rurales y envejecimiento de la población con todo lo que ello supone y todo lo que ello lleva consigo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo por ahí era por donde quería enfocar básicamente esta intervención. Claro, ¿cómo fijamos, cómo creamos, cómo generamos nichos de actividad en territorios que se están quedando sin población? Bueno, pues hay oportunidades, ¿no? Hay oportunidades en España, por ejemplo, pues todo el tema del cambio, de los retos derivados del cambio climático, de los cambios en las energías, están generando oportunidades. La digitalización genera ciertas oportunidades, pero no nos engañemos, no podemos pretender que amplios espacios del territorio acaben viviendo de atraer 4 nómadas digitales que se dediquen a montar sus empresas ahí, o convertir, como se hace en otros, como desde algún otro foro se plantea, convertir los grandes espacios en una especie de parques temáticos, ¿no?
parques naturales super mega protegidos, donde no se puede hacer nada, donde la regulación es terrible. Bueno, os puedo contar sin que a nadie de aquí, fundamentalmente de Portugal, le resulte nada extraño, porque lo han vivido también, pues lo que ha pasado este verano, ¿no? Lo que ha pasado este verano con los incendios, con la cantidad de incendios que ha habido, ¿no? ¿Por qué ha pasado esto? Pues es muy difícil de dar una sola razón, pero hay quien dice que el exceso de regulación en estas zonas despobladas pues ha contribuido a esto. Es decir, el mantenimiento de los bosques, pues en España, por ejemplo, pues si uno quiere cuidar el monte y hacer limpieza y quemar rastrojos en invierno, tiene que pedir una cantidad de permisos, tiene que hacer una burocracia tal que al final decide, pues mira, no hago nada. No hago nada significa que cuando llega la chispa, pues aquello es una bomba, ¿no? Entonces, bueno, este es el tipo de planteamiento que quería yo poner un poco sobre la mesa en esta primera intervención. Muchas gracias por su intervención. Vamos voltar a português e vamos agora dar as boas-vindas ao Dr. Paulo Ricardo Sousa Cardoso, do Centro de Indústrias do Estado de São Paulo, que está aqui mesmo ao meu lado, e a quem eu vou dar o microfone. Agora temos 2 microfones e a coisa vai correr melhor, e vai falar um pouco da visão dos contribuintes e da necessidade da reforma tributária. Sei que tem uma apresentação, não sei se vai fazê-la aqui, se vai fazê-la de pé. Pronto, então. O momento é seu. Senhores e senhoras, muito bom dia. Inicialmente, queria agradecer toda a estrutura e todo o empenho do FIP em proporcionar a nós outros essa discussão sobre os sistemas tributários dos mais diversos países e as suas consequências em decorrência do grau maior ou menor do desenvolvimento desses países. Como os senhores sabem, o Brasil está implementando uma grande reforma tributária. Nós não tínhamos o tributo IVA. Temos tributos ainda, porque estamos na fase de transição, mas com características bem diferentes do tributo de consumo do IVA que nós conhecemos. Então, eu gostaria de apresentar para os senhores, deixa eu me posicionar melhor aqui, uma pequena demonstração dos efeitos da reforma tributária para o que nós estamos aqui a discutir, que são as políticas de desenvolvimento regional. Eu queria pegar um gancho da apresentação que foi feita ontem, e estou vendo aqui a presença do senador Espírito Amin. Muito bom dia, senador. Da apresentação que foi feita ontem sobre gastos tributários no Brasil. E o foco da apresentação que foi ontem à tarde nesse espaço é como e quais os mecanismos de avaliação dos gastos tributários. No Brasil, o conceito de gastos tributários está definido nessa pequena tabela que eu aqui apresento. Essa tabela, essa relação é uma relação que se usa no Brasil. O Tribunal de Contas utiliza essa classificação, inclusive, para fazer as avaliações. Não vou aqui, obviamente, retomar a discussão dos efeitos dos gastos tributários na sociedade brasileira, para o desenvolvimento da sociedade brasileira. Mas vejam, senhores, que na questão desenvolvimento regional, nós já temos hoje não, ainda não. Por favor, Walter. Nós já temos hoje uma rubrica sobre desenvolvimento regional. Estou a me referir aqui somente aos gastos tributários de órbita federal da União. Não estão aqui nesses números ou nessa relação os gastos tributários dos estados e dos municípios. Então, é isso que nós temos hoje em relação à União. Hoje, e essa tabela está bem atualizada, é a projeção para 2025, ou seja, nós temos um valor nada desprezível de 30 bilhões de reais de projeção para gastos tributários na rubrica desenvolvimento regional. Claro, aqui
como eu disse, são só os gastos tributários da União. Temos os dos estados, que deve chegar a mais 7, 8 bilhões do que se tem de informação, porque é uma dificuldade muito grande se ter informação dos estados e dos municípios. Bom, esse é o nosso quadro. E o que vem pela frente? O que nós vamos ter aí em termos de reforma tributária deste conceito de gastos ou de benefícios fiscais? Um item dos gastos tributários, benefício fiscal. Por favor, próxima. Como os senhores sabem, nós tivemos essa alteração profunda no sistema tributário, que vai entrar agora numa fase de implementação. O período de transição é um período longo. Nós vamos continuar, a partir do ano que vem, com o sistema tributário velho e o sistema tributário novo ao mesmo tempo. Ou seja, tem um custo, uma burocracia pesada nesse período de transição. Mais especificamente em relação a benefícios fiscais, a reforma tributária trouxe um delineamento e uma constrição nos poderes de cada estado, de cada município em relação a proporcionar benefícios fiscais vis-à-vis desenvolvimento regional. Ou seja, a partir da reforma tributária, os estados não têm mais autonomia de dizer eu quero dar um benefício fiscal para o setor tal ou para beneficiar a região tal. Esta autonomia, agora que não tem mais os estados, foi transferida para um comitê gestor que tem jurisdição nacional. Os estados que compõem esse comitê gestor terão esse anteparo para estabelecer políticas regionais com o uso de benefícios fiscais. A reforma tributária criou 2 fundos. O Fundo de Desenvolvimento Regional, que esse é o fundo perene, que vai continuar, não é só na fase de transição, e criou um fundo de compensação dos benefícios fiscais existentes hoje, ou seja, uma empresa que se instalou num determinado estado e obteve um benefício fiscal por um determinado tempo. Com a reforma tributária, esse benefício fiscal acaba. Mas essa empresa ela vai ser compensada pelo direito de benefício fiscal até o término da previsão desse benefício fiscal. E essa compensação vai ser promovida por este segundo fundo aqui, que é o Fundo de Compensação. Como os senhores viram na primeira tabela que eu mostrei, o gasto tributário para desenvolvimento regional da União, com os impostos e os tributos da União, para 2025, aponta para uma cifra de 30 bilhões de reais. Responsabilidade da União. Esses 2 fundos aqui, embora se trate de benefício regional para os estados, na distribuição para os estados, eles são bancados, são suportados com recursos da União. Por favor, próximo. Bom, qual é o objetivo do primeiro fundo, o Fundo de Desenvolvimento Regional? Reduzir as desigualdades regionais e sociais, obviamente, todos sabem, essa é uma linha mundial. Realização de estudos, projetos e obras de infraestrutura, ou seja, melhorar a infraestrutura do país. Fomento à atividade produtiva de elevado potencial de geração de emprego e renda, um dos objetivos do desenvolvimento regional. E promoção de ações com vista ao desenvolvimento científico e tecnológico e à inovação. Então, este fundo aqui é por onde agora, a partir da implementação da reforma tributária, os estados e os municípios poderão direcionar recursos que são da União, recursos para atender essas demandas sociais, essas demandas governamentais. Bom, por favor. Autonomia dos estados e do Distrito Federal quanto à aplicação dos recursos do fundo. Essa autonomia ela não é individual de cada estado, nem de cada município. Essa autonomia está dentro do Comitê Gestor Nacional, que tem uma superestrutura e um superpoder de definição sobre tudo, praticamente, do tributo IVA dos estados.
Só para completar quem não conhece, não tem familiaridade com a reforma tributária brasileira, nós temos dois IVAs, um IVA federal e um IVA que o resultado da arrecadação desse IVA vai para os estados, mas com governança nacional. O valor montante calculado com base em coeficientes individuais. Então, já começa a não autonomia dos estados. Existem definições de coeficientes para cada estado que deverão ser observados para que esses estados, mediante a apresentação de projetos que atendam àquelas premissas anteriores, estes estados possam ter recursos do fundo no sentido de aplicar no seu território. Por favor. E para os senhores terem uma ideia, vou relembrar mais uma vez. Previsão de 2025 de gastos tributários para desenvolvimento regional que consta no orçamento da União. 30 bilhões para este ano. A partir da implementação desse fundo, olha o montante de recursos que a União vai bancar, vai suportar com vistas à criação do fundo, atendendo essas premissas que eu mencionei. A partir de 2029, 8 bilhões, e aí vai subindo até nós chegarmos em 2043 com 60 bilhões ano. Ou seja, lá em 2043, a União vai bancar, suportar o dobro do que banca hoje na rubrica de gasto tributário e desenvolvimento regional. É dinheiro para o orçamento da União. São recursos robustos para o orçamento da União. Não sei se serão os suficientes para o desenvolvimento regional pretendido pelos estados. Só para lembrar aos senhores, nós temos dificuldades orçamentárias muito grandes no Brasil. O déficit do mês de agosto, 15 bilhões. Ou seja, no mês de agosto, a União não teve suporte orçamentário para suas despesas, seu custo, e ficou faltando 15 bilhões. Faltando já, déficit. Imagine agora com esse montante de recursos que a União vai ter que bancar. Então, há uma dificuldade grande e aguarda-se que, obviamente, novas políticas em termos de arrecadação, em termos de outros gastos tributários sejam adotadas para que se suporte esses custos todos aí. Nesse caso aqui específico, esses valores aqui são atualizados, eles são atualizados pelo índice de atualização que o Brasil utiliza, IPCA no caso. Esses valores, a aplicação desses recursos todos, como eu falei, não tem mais autonomia, a liberdade dos estados, vai obedecer uma regulamentação do Tribunal de Contas da União, que vai estabelecer, inclusive, quais são os coeficientes de participação dos estados na obtenção destes recursos. Próximo, por favor. Bom, esse é o fundo, digamos assim, o fundo permanente que foi criado a partir da reforma tributária. Agora nós temos um fundo de transição para suportar, como eu falei, os benefícios fiscais que estão em curso e que, obviamente, os contribuintes, as empresas, não poderiam ser prejudicadas com o fim do tributo ICMS que promoveu o benefício fiscal. E esta é a fase de transição. Deu um probleminha ali, mas de 2029 começa a redução. Isso aqui é 2029, o 9 saiu da linha. Em 2029 começa a redução de 10% dos benefícios fiscais e chega em 2033 com a extinção por completo dos benefícios fiscais existentes hoje, no que se refere ao tributo estadual ICMS. Por favor. Bom, e qual é o objetivo desse fundo? Esse fundo é compensar, obviamente, esses benefícios que as empresas tenham garantidos até 2029, nessas proporções. E, mais uma vez, a União, a partir deste ano, a União tem que compor este fundo, que vai ter um montante de 160 bilhões de reais. Mais uma vez, orçamento da União para compensar benefícios fiscais que serão extintos, benefícios fiscais promovidos pelos estados
que serão extintos em função da extinção do tributo estadual ICMS. E aqui os critérios para essa compensação serão estabelecidos pela Receita Federal e a regulamentação pela Receita Federal. Obviamente que essa relação aqui na compensação dos fundos não se dá entre União e Estados. O recurso é da União, mas o benefício por essa compensação é das empresas dos contribuintes. Por favor. E aqui os montantes de recursos que a União vai compor neste fundo até, como eu falei, 2032, né? Quer dizer, acaba em 2029 lá a transição, mas a composição dos recursos, a União vai até 2022. E vejo que também não são recursos para o orçamento da União, não são recursos pequenos, são recursos robustos. Esse montante todo aqui é o que importa em 160 bilhões de reais. Por favor. Bom, aqui nós temos os prazos para essa operação de compensação, nessa questão envolvendo os contribuintes. E, obviamente, que essa compensação deve ser feita com os recursos do fundo composto pela União, ela deve ser feita até 2032. Por favor. Bom, sobre benefícios fiscais e fundo de desenvolvimento, é isso que tem na previsão da emenda constitucional 132. Agora, alguns desafios, no caso do Brasil. Como eu falei inicialmente, os estados, os municípios vão perder aquela autonomia individual, eles vão ter autonomia dentro do comitê gestor, mas aquela autonomia individual do que fazer, de como fiscalizar, eles vão ter que estar inseridos no contexto da regulamentação das normas estabelecidas pelo comitê gestor. Todas as diretrizes de aplicação dos recursos serão estabelecidas pelo comitê gestor. Eu vi o exemplo da Espanha, né? A autonomia da Espanha vis-à-vis o sistema atual. A representatividade do comitê gestor é uma discussão muito quente, muito posta atualmente. Isso está dentro de um projeto de lei que foi aprovado no Senado e agora está na Câmara, o PLP 108. E, obviamente, aquele fundo inicial é que vai ser utilizado para buscar atratividade do desenvolvimento regional. E uma questão que a reforma tributária também traz é uma atualização em relação à tributação do patrimônio, que imagino que os estados, os municípios no Brasil vão ter que ter uma atenção maior sobre a arrecadação dos tributos incidentes sobre patrimônio, sobre imóveis, sobre aeronaves, sobre veículos, sobre transações, inclusive causa-mortes, transferência patrimonial. Esses tributos continuam com a competência original, estados e municípios. Mas nós sabemos que eles são pouco utilizados com fins arrecadatórios. Até porque o fundo de participação dos estados e municípios na arrecadação dos tributos federais e mais a arrecadação dos próprios tributos incidentes sobre as operações comerciais, hoje é o carro-chefe do orçamento dos estados e dos municípios. Bom, esse é o panorama que nós temos em termos de reforma tributária, como vai se dar a disponibilidade política dos agentes, tanto em nível de estado como em nível de município, dos agentes para criar programas de atratividade em termos de desenvolvimento regional. Como eu disse, os estados não têm mais aquela autonomia que tem hoje, a partir da reforma tributária, não terão mais a autonomia que tem hoje para criar incentivos fiscais individualizados para cada estado. Vai ter que ser dentro de um contexto daquele fundo, com as regras estabelecidas, inclusive de coeficientes estabelecidas pelo Tribunal de Contas da União. Então, era essa a visão que eu gostaria de dar para os senhores em relação à reforma tributária. Creio que daqui a uns 4, 5 anos, doutor José Roberto, nós podemos fazer uma nova avaliação se realmente o que está previsto na Constituição se concretizou. Obrigado.
Muito obrigado. Eu passei para este lado para termos a oportunidade de ver a sua apresentação. Vou ficar aqui, mas vou também apresentar agora Alexandre Cialdini, da Secretaria de Planejamento e Assuntos Económicos do Estado do Ceará. E vou fazer-lhe aqui, vou colocar-lhe aqui algumas perguntas sobre a importância que tem a transferência de competências para os Estados, a importância também que têm tido as obras como a Transnordestina, corrija-me se disse o nome errado, que importância é que tem tido não só no Ceará, mas também nos Estados do Nordeste, e que importância é que estas infraestruturas públicas de interconexão são importantes para um país tão vasto como o Brasil, e que também podem ser agora sim lições do Brasil a outros países mais pequenos com outros tipos de federalismo. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer ao FIB, em especial ao Zé Roberto, que nos convidou para estarmos aqui. A gente trouxe uma apresentação para exatamente tentar responder esse seu questionamento. Vamos lá? Bom, voltando um pouquinho aí, o início, primeira tela. Nós vamos cumprir aqui a temática, né? Desenvolvimento regional sem benefícios fiscais. Então, o que eu vou trazer agora para vocês é um case do Estado do Ceará, onde a gente trabalhou a importância do planejamento, da ação planejada, olhando para o aspecto da governança interfederativa. Uma governança interfederativa que tem que atrair os municípios, que tem que atrair o setor privado, que tem que atrair as organizações do terceiro setor. Não é? Ok? E aí, dentro dessa dificuldade que a gente tem de não ter mais o grau de liberdade do incentivo fiscal, como é que nós iremos operar? Então, foi o papel da Secretaria de Planejamento é organizar esse processo para que a gente possa enfrentar esse período transicional, mas também, ao mesmo tempo, oferecer incentivos reais para as empresas que querem ir para o Estado do Ceará. Nós temos aqui uma curva que o FMI já trabalha, mostrando que o investimento intangível se descolou do investimento tangível a partir de 2008, a partir da crise do subprime. E aí a grande questão, como esse deslocamento acontece se no Brasil a gente ainda precisa de muito investimento tangível, muito investimento em obras físicas, muito investimento em logística de transporte. Então, esse é o grande desafio, ok? Pode passar? E para esse desafio, eu queria abrir esse mapa, que foi um mapa dinâmico que nós construímos na Secretaria de Planejamento, a partir de vários softwares. Esse mapa dinâmico, a gente plotou os arranjos produtivos locais do Estado do Ceará, são 33 APLs, baseado num coeficiente de localização, de locação, uma metodologia na economia já bastante conhecida. E só para vocês terem ideia, essa palheta amarela, ela está mapeando, georreferenciada, a palheta laranja, todos os APL. Então, na cidade de Crateús tem apicultura de Crateús. Então, todos os APLs estão mapeados. Para quê? Para que quando a política de incentivo regional venha, a gente tenha um efeito redistributivo com uma alocação mais definida, mais precisa. Temos aí a Transnordestina, nosso colega falou, passando aí do sul do Ceará, indo até o Porto do Pecém, e lá no meio, na palhetinha amarela, temos aí o Porto Seco. Está sendo construído um Porto Seco pela iniciativa privada, onde vai trazer os grãos do segmento Maptopiba, passando até ao Porto do Pecém. Ou seja, nós temos aqui todos os APLs mapeados até o Porto do Pecém. E também mapeamos essa oportunidade que o Estado do Ceará e o Nordeste não estavam percebendo, que são os produtos halal, os produtos destinados... A gente está falando de um mercado de 2,5 bilhões de pessoas que envolve cerca de 7,5 bilhões de dólares. Então, assim, é uma enorme oportunidade, porque o Brasil já é o maior exportador desse mercado halal. E no Ceará a gente já tem 8 empresas com selagem, com capacidade para isso aí. Então, eu deixo a economia tangível e vou lá para a economia intangível, para o litoral cearense. Nessa economia intangível, as palhetas azuis mostram que hoje nós temos 8 data centers. E aí eu fiz até uma pergunta ontem nas palestras. Como é que se arrecada de cabos submarinos e de data centers?
né? Nós temos 18 cabos submarinos georreferenciados também, com a origem dos 5 continentes, que entram na Praia do Futuro em Fortaleza. Como é que se arrecada de data centers? Qual é a arrecadação que o Estado vai oferir numa área em que eles têm enorme benefício real de geolocalização? Então, como é que se dará essa arrecadação? Então, a gente torce para que a gente encontre um caminho, inclusive na OCDE, através do BEPS 2, que o Estado do Ceará e o Brasil possam oferir essa arrecadação. Então, voltando lá para a apresentação, esse mapeamento está nos ajudando a produzir uma ação planejada. Ou seja, onde é que o Estado pode investir, qual é a capacidade econômica que o Estado pode investir a partir exatamente da Transnordestina e do seu Porto Seco. Então, vamos voltar para a apresentação, pode passar. Então, esse mapeamento nos ajudou aqui. Então, aí, com a ajuda do Zé Roberto e equipe, nós, através da metodologia Monte Carlo, fomos avaliar, no momento atual de tarifação proveniente da economia de Trump, quais são os desafios que a gente tem. Ou seja, o Estado do Ceará é o mais prejudicado, porque é o mais dependente da economia americana, e nessa dependência a gente tem que exatamente abrir esses mercados, procurar outros mercados através de BRICS, dos países, né, árabes também, e não só, muito concentrado em produtos. Então, pode passar ferro fundido, calçados, frutas e peixes crustáceos. Somando todos, praticamente, você chega a mais de 60%, quase um Pareto de concentração, onde a perda de ferro fundido, pela análise que o Zé Roberto e a equipe fizeram, nós chegamos a cerca de 35 mil empregos perdidos em decorrência do tarifaço de 50%. Ok? Bom, então esse desafio vai gerar oportunidades para a gente, né? Oportunidades que a gente começou a construir, pode passar, construir a partir desse complexo, desse hub, desse quadripé. E esse quadripé que a gente está falando é exatamente a partir da Transnordestina, as obras estão avançando, felizmente, do Porto Seco, que é uma iniciativa do setor privado, de uma zona de processamento de exportação, ligando até o Porto do Pecém. Isso possibilitou que a gente pudesse estudar, a partir desse quadripé aqui, os efeitos das cidades cearenses. Nós vamos ter um impacto direto em 28 cidades e, posteriormente, em 57 cidades. Isso nos ajuda a também provocar um atrativo do planejamento urbano. Aqui o planejamento urbano terá um papel decisivo nessa governança integrativa e, inclusive, a gente está remodelando a cidade de Quixeramobim e as 9 cidades circunvizinhas de Quixeramobim. Ok. O fluxo desse investimento é de cerca de 1,75 bi no intervalo de 10 anos. Pode passar? Bom, isso nos obrigou também a estudar qual é o papel dos portos secos. Existe uma pesquisadora que, desde 2003, da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, eu acho que é a pesquisadora que mais tem trabalhos científicos produzidos sobre portos secos. E todos, sem exceção, geram um impacto significativo na economia. Não só em nível de retorno dos investimentos, mas também em nível de redução do CO2. Né? Nesse sentido, aí, o Estado do Ceará, o Nordeste e o Brasil está numa expectativa muito positiva que o Brasil possa assinar com a China o acordo de cooperação para a Rota da Seda. Então, seria muito importante para o Brasil que isso pudesse acontecer. Ok? Então, o que seria a Rota da Seda? São mapas do BRICS, né? E a gente ligou o mapa do BRICS também a essa oportunidade do Porto Seco e o Porto do Pecém. Só para vocês terem uma ideia, o Porto Seco de Corgoz, no Cazaquistão, fronteira com a China, será o maior porto seco de produção do mundo. Então, a gente quer e a gente precisa entrar nessa rota para que a gente possa abrir outros mercados e não fiquemos dependentes da economia americana desse processo de tarifação. Então, a construção desse mapeamento é exatamente a Rota da Seda produzida aí pelo BRICS e a gente puxou ali o Porto de Quixeramobim e o Pecém, ok? Então, um dos papers, um dos trabalho da Violeta Rosso é exatamente esse. Ela pega um conjunto de 23 portos secos no mundo e chega a um impacto, né, de incremento do investimento e redução do CO2. Pode passar.
e ela sempre monta um modelo de triangulação. Esse modelo de triangulação é uma associação convergente entre Porto Seco, ZPE e Porto Marítimo. Então, essa triangulação que geraria um efeito multiplicador bastante significativo. Nós também trabalhamos com muita ciência, com muita base de dados, e a partir do processo gravitacional, que provém da lei de Newton, né, a gente construiu um modelo de gravitação para verificarmos qual é o impacto da distância geográfica entre as cidades que vão ser beneficiadas com Porto Seco e a sua produção e destino. Então, a gente utilizou também essa base econométrica, né, puxando aí a análise de Tinbergen, que foi o primeiro prêmio Nobel de Economia em 69. Ok? Bom, o cronograma de desembolso para que esse investimento, a gente está trabalhando com um intervalo de 10 anos, né? E fizemos uma análise de ROI também, pode passar, uma análise do ROI e uma análise do payback, e a partir de 2029, pela nossa análise, a gente começa a ter o retorno desses investimentos em torno de 4,1 anos e o payback em torno de 4,2, ok? Uma outra ação que o Estado está fazendo, que a gente chamou de Programa de Governança Interfederativa Ceará Um Só, nós estamos percorrendo todas as 14 macro-regiões do estado do Ceará, e aí esse trabalho também está ancorado por um investimento do BID. A gente tem uma plataforma para linkar todos esses municípios, e a gente está percorrendo essas regiões dizendo aos municípios o que é que eles precisam fazer. Então, pegando aqui a fala do Ricardo, nós estamos dizendo, olha, a reforma foi de consumo, mas tem lá um artigo que nós trabalhamos para que fosse inserido, que os municípios podem fazer a revisão da sua planta genérica de valores imobiliários por decreto. Aprovam uma lei e eles podem fazer a revisão. Infelizmente, no Brasil, essa legislação ela se tornou municipal e criou um imbróglio, uma enorme dificuldade para os municípios atualizar adequadamente a sua planta genérica. O Brasil só arrecada 0,5% do PIB em tributos patrimoniais. O mundo desenvolvido vai a 5%, 6%. Então, nós estamos com plantas bastante defasadas. Eu tive a experiência de ser, em 8 cidades, secretário de Finanças, então a gente sabe o nível de defasagem de cidades médias e cidades grandes, de Fortaleza e São Bernardo, como essa planta está defasada e como os municípios perderam a arrecadação por não fazer a atualização adequada. Então, pode passar. Isso aí é o Programa de Governança Interfederativa. Nós explicamos operacionalmente como é que são baixadas e qual é o padrão nacional, onde é que os municípios têm que se inserir. Dos 5.570 municípios, mais da metade ainda não fez esse processo, e a gente está alertando e a gente está indicando para que eles possam baixar na plataforma do padrão nacional e poder fazer uma equalização, porque se não fizerem isso, não terão receita a partir de janeiro de 2026. Então, nós estamos fazendo um trabalho intenso de governança interfederativa, de conversa, de diálogo e de oferecimento de oportunidades para que os municípios possam fazer esse link, inclusive oferecendo a web service da Secretaria de Planejamento para que eles possam fazer esse link. Pode passar. Bom, aqui também nós oferecemos umas outras oportunidades para que não fique dependente só do incentivo fiscal, né? A implantação antecipada do Sinter. O Sinter é uma plataforma da Receita Federal. A gente também está incentivando aos municípios para que eles baixem essa plataforma e possam visualizar os seus bens patrimoniais imóveis, né? O Sinter era voluntário, mas passou a ser obrigatório, agora para estados e capitais, a partir de 31 de dezembro de 2025, e para os demais municípios brasileiros, a partir de 30 de dezembro de 2026. Entretanto, o que é que a gente está fazendo no Ceará? Oferecendo essa oportunidade para que também eles possam fazer de forma antecipada. Outra oportunidade de receita também é a securitização da dívida ativa. Lá atrás, há mais de 15 anos, acho que eu e o Zé produzimos a primeira minuta da securitização. Esse é um projeto do senador Zé Serra, que foi aprovado e sancionado pelo presidente Lula em julho de 2024 e possibilitou que os estados, os municípios e a União pudessem trabalhar e rever e alocar melhor os recursos para explorar o processo de securitização da dívida ativa. Isso é uma oportunidade de receita que, infelizmente, enfim, e a observação que a gente fez, as procuradoras
para os municípios também, até porque para a securitização você tem que ter um cadastro crível, confiável e que possa levar esses títulos para o mercado. E a oportunidade de se fazer a operação consorciada interfederativa, que está lá no Estatuto das Cidades. Também nós estamos orientando os municípios para que eles melhorem a arrecadação das receitas patrimoniais, das receitas imobiliárias e dependam menos de fundo de participação dos municípios. Então, essas são as oportunidades que a gente está levando através desses seminários, que a gente chama de Ceará Um Só, do Programa de Governança Interfederativa. Ok? Já quase finalizando, como nós falamos em Quixeramobim, e Quixeramobim está localizado no Porto Seco, essa cidade ela vai ter um processo de reestruturação, e nós nos preocupamos com o urbanismo. Na preocupação com o urbanismo, a gente trouxe para a nossa equipe o arquiteto e urbanista Fausto Nilo. No Brasil, ele é muito conhecido como arquiteto e urbanista, mas também como compositor. E, por coincidência, ele nasceu em Quixeramobim, uma cidade que recepcionou, inclusive, Manuel Bandeira, e um dos poemas mais famosos de Manuel Bandeira, que é um poeta brasileiro, Vou Embora para Passárgada, tem inspiração em Quixeramobim, quando Manuel Bandeira, acometido de tuberculose, foi morar 60 dias em Quixeramobim. Tem uma cidade histórica e o Fausto nos ajudou nesse processo, mapeando, porque a literatura que tem sobre Porto Seco não pode se deslocar o porto da cidade, porque você acaba empobrecendo a cidade e, às vezes, empobrecendo o Porto Seco. Então, você tem que criar uma convergência, um processo de integração entre Porto e a cidade, e assim foi o que se fez, foi o que o Fausto desenhou na cidade, e não só está fazendo isso, ele está fazendo um novo planejamento urbano regional para essas cidades que estão circunvizinhas ao Porto Seco. E como eu falei de Fausto e falei de cidade, rapidinho, pode passar para outra tela para a gente concluir, não dá para a gente não falar de flores e não falar de música e poesia. Um pouquinho só para vocês, pode abrir, só para a gente terminar. Pode abrir. Estamos com algumas dificuldades aqui na abertura do livro. Bom, essa música fala de cidade, né? Essa música fala de poesia, essa música fala de você voltar às suas origens, né? E fortalecer o local como um ambiente mais prazeroso. Então, depois vocês terão a oportunidade de ouvir Pão e Poesia, letra do Fausto e música de Moraes Moreira. Muito obrigado. Muito obrigado, Alexandre Cialdini. E passamos agora para uma visão de desenvolvimento local. Eu vou pedir o microfone, não sei onde é que o deixou. Eu mesmo vou aí, que assim é mais rápido. E vamos agora estar com Marcelo Saintive, vou passar o microfone, da Associação Brasileira de Desenvolvimento Económico. Vamos falar da importância das políticas locais e como nomeadamente, são importantes instituições, se não me engano, como os bancos de desenvolvimento regional, como as políticas de crédito, como é que as regiões se desenvolvem elas próprias, a partir delas próprias? Será que é uma boa pergunta? Sim, sim. Bom, bom dia a todos e a todas. Fazer aqui o agradecimento ao FIB pelo convite, em particular ao José Roberto, para quem transita como eu em finanças públicas, é uma referência nossa sempre. Ao Bernardo Mota, também pelo convite, pelo suporte e discussões com relação ao tema. Bom, vou tentar falar aqui, vou me beneficiar aqui dos meus colegas anteriores e tentar tratar aqui, além da diretor da BDE, eu sou presidente do Banco de Desenvolvimento Regional do Espírito Santo. Então, vou trazer um pouco a experiência do Espírito Santo para tentar mostrar como é que é a nossa estratégia frente à reforma tributária e, como meus colegas falaram aqui, com um grau de liberdade muito menor com relação a incentivos fiscais. Passar um contexto para vocês, então, como é que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é um estado pequeno no Brasil, com 4 milhões de pessoas, e, portanto, a reforma tributária, no momento que a tributação passa no destino, é um dos estados que mais sofre com a reforma tributária, porque sua capacidade de consumo é bem menor. Então, isso faz com que a gente precise pensar, né, no longo prazo, essa estratégia. Então, é um estado pequeno, mas que vem tendo boas políticas públicas ao longo do tempo. Então, é preciso um pouco também chamar a atenção
como que a gente vem tratando política pública há mais de 10 anos. Então, é um Estado que tem 14 anos de nota A do Tesouro Nacional de CAPAG, 14 anos. Então, é um Estado que privilegia a boa gestão fiscal e financeira. A gente tem boas colocações no IDEB, é o segundo colocado no IDEB, seja ensino médio. A gente tem alto nível, assim, melhorou muito a segurança do Estado. A gente vem recaindo bastante nossa taxa de homicídio. Então, políticas públicas perenes, de longo prazo, com continuidade, que é algo muito peculiar no Brasil, né? Digamos assim. Então, essa é um pouco a ideia aqui de falar, contextualizar o Espírito Santo e como é que a gente enfrenta isso. A gente parte de um diagnóstico de um estudo do IPEA, de 2023, tentando estimar o impacto da reforma tributária na arrecadação de cada estado. E lá a gente encontra que o Espírito Santo está entre os 4 estados mais afetados por essa reforma. Então, a partir desse diagnóstico, né, não vou entrar aqui no mérito do estudo, se ele consegue, de fato, entrar na estimação correta das receitas municipais de cada estado, a gente passa desse diagnóstico e começa a montar uma estratégia de longo prazo. E ela passa aqui por duas questões tratadas aqui pelos meus colegas. Uma delas nós criamos, no início desse ano, uma discussão de pelo menos 2, 3 anos no Espírito Santo, nós criamos uma agência de atração de investimento. Aqui a gente está fazendo até uma referência aqui ao professor Javier. O que a gente está pensando com essa atração de investimento? Como é que eu vou entender, vou atrair investimentos que possam reter pessoas no local, né, que tenham qualidade de vida, que possam levar investimentos que permitam que essa pessoa venha morar no Espírito Santo ou que lá permaneça. Então, a gente está fazendo uma atração, uma agência, em que ela tem, sim, em termos econômicos, ela tem a sua peculiaridade, que é a seguinte: a gente quer, na verdade, não é atrair investimento por qualquer investimento, a gente quer pensar um pouquinho como é que a gente aprimora a complexidade econômica do Espírito Santo. Então, a complexidade econômica aqui é um conceito trazido até por um físico, né? O físico Carlos Hidalgo. A ideia de que como é que eu aumento a diversidade econômica da economia capixaba e aumento também o valor agregado dessa diversidade. Então, a gente está tentando trazer, ao olhar a atração de investimento, com essas duas perspectivas, né? Eu vou aumentar a diversidade econômica, aumentar também a sua escala de valor agregado, né, dessa economia, e com isso a gente poder atrair novos investimentos, atrair, na verdade, reter as pessoas com a qualidade de serviços públicos necessária para que essa pessoa se sinta bem. Então, acho que uma das nossas apostas, nossos instrumentos de política regional, é essa agência que está sendo criada, que foi criada por lei e está sendo estruturada agora. Então, aqui também, pegando aqui um benefício aqui da apresentação do secretário Alexandre, a gente também está fazendo a mesma modelagem que o Serata fez, né? A gente está fazendo também, olhando os arranjos produtivos locais, olhando como cada um se comporta, como é que a gente tem o Espírito Santo, esqueci de mencionar, é o estado com maior participação do comércio exterior do Brasil, então o grau de abertura do Espírito Santo é maior do que os outros estados, é maior até do que a média do Brasil. Como é que eu posso aproveitar, na verdade, essa inserção com a economia internacional, que o Espírito Santo resolver também as suas questões regionais? Então, a atração, essa agência faz isso tudo, né? Ela tem essa perspectiva aqui e tem uma modelagem muito parecida com o que o professor Alexandre trouxe. Agora eu vou falar um pouquinho do papel do Banco de Desenvolvimento Regionais e, em particular, do BAND, né? Então, a outra aposta nossa no instrumento é que, a partir do momento que como já dissemos aqui, a gente reduziu muito a capacidade de incentivos fiscais, a gente está buscando aqui fortalecer o Banco de Desenvolvimento Regional como um instrumento importante no longo prazo para substituir ou, pelo menos, mitigar esses efeitos. Então, essa que é um pouco a nossa estratégia. Eu vou dar um exemplo prático disso, né? E aqui eu não estou falando do crédito tradicional. Eu estou falando de novos instrumentos financeiros, novos instrumentos de dívida, que possam permitir que não só eu tenha um financiamento concessionado, subsidiado, mas também que eu consiga alavancar e trazer o capital privado para essa discussão. E aí eu vou fazer uma ponte aqui com o professor Curti também. Lá no Espírito Santo, nós temos assim, um estado produtor de petróleo e gás,
E em 2019 o Estado resolveu poupar esses recursos através de uma criação de um fundo soberano. Então, dos poucos estados, é o único estado do Brasil que tem recursos de petróleo e gás poupados através de um fundo soberano. Então, isso também torna a gente um pouco diferente do restante dos nossos colegas subnacionais. E o que a gente faz com esse fundo soberano, né? Então, a gente faz políticas públicas de longo prazo, e uma delas agora, mais recente, né, está, na verdade, estruturando um fundo que eu vou chamar de Fundo Climático para a Economia Capixaba, um fundo de descarbonização. A gente está pegando recursos de petróleo e gás, né, a compensação financeira desse setor através de royalties para as pensões especiais, e nós vamos tentar utilizar esses recursos para descarbonizar a economia capixaba. Então, essa é a nossa aposta. Então, a gente está entendendo que isso aumenta a competitividade do Espírito Santo no longo prazo. Então, a gente vai enfrentar a questão do desenvolvimento regional através de uma transição energética, através de uma transição ecológica, em que permita nós sermos mais competitivos lá na frente. E aí eu vou chamar a sua atenção por que isso é tão importante para os bancos de desenvolvimento regionais como um todo. O Brasil, fazer um parênteses aqui, né, como diretor da BDE, nós temos mais de 30 instituições de agências de fomento espalhadas pelo Brasil. Todo o Estado brasileiro tem uma agência de fomento. Então, ela pode ser muito importante nesse tipo de política, além do crédito tradicional, e ela também pode absorver, a gente até escreveu um artigo a respeito disso, receber os recursos daquele Fundo Nacional Regional, como o nosso colega Paulo Ricardo mencionou. Elas podem ser as grandes gestoras, né? Agência de fomento e banco de fomento podem ser os grandes gestores desse fundo. Mas voltando aqui ao fundo de descarbonização. Então, vamos lá, eu pego assim, recursos do royalties de participações especiais, combustível fóssil, peguei no Estado do Espírito Santo, já vai aportar 500 milhões de reais para isso, mas a gente sabe que isso não é suficiente, a gente sabe que isso é muito pouco frente à descarbonização necessária para o Estado do Espírito Santo. E aí a gente estrutura um fundo em que a gente tenta atrair o capital privado. A gente tenta fazer, aqui no mercado chama-se um blended finance, né? Um capital híbrido, em que eu preciso trazer também o capital privado para participar dessa discussão, participar dessa política pública. Então, a gente está fazendo isso através de... A gente contratou uma gestora, a gente fez um edital de chamamento, uma gestora de fundos, e aí começa uma discussão, olha, como é que eu participo disso? O Estado participa como cotista sênior desse fundo, a gestora participa como cotista mezanino, e vamos tentar atrair multilaterais que possam participar também. Qual é a ideia aqui específica, né? O capital privado se remunera a taxa de mercado. O Estado, ele sim, topou, né? Ele endereçou, olha, eu consigo colocar uma taxa menor, funcionar como capital catalítico, ou seja, atrair outros capitais, para que lá na frente a gente possa levar uma taxa de financiamento mais baixa àquele projeto, àquela empresa que se propôs a fazer um investimento verde, digamos assim, investimento que, né, cause impacto na descarbonização da economia capixaba. Então, essa estruturação toda é um tipo de modelagem, um instrumento financeiro diferente, que faz com que a gente pense assim, olha, aqui essa é uma das apostas do Espírito Santo. Esse é um fundo específico, a gente já está montando outros fundos, mais ou menos com essa mesma modelagem, tentar fazer um capital híbrido, para que eu possa, na verdade, ter capital público participando, capital privado participando, e enfrentando essa discussão que é tão assim, atual, que é a mudança climática, né? Todo mundo aqui que trata de economia regional já viveu uma experiência assim, muito difícil, muito ruim. Nosso colega aqui do Rio Grande do Sul sabe disso. No Espírito Santo também vivemos assim, né? No ano passado, junto com o Espírito Santo, teve um município inteiro que uma mudança climática, um evento de chuvas assim, desproporcionais, arrasou o município do sul do estado em 80% da sua atividade econômica. Então, a gente tem que pensar um pouquinho como é que eu enfrento isso. E a escolha do Espírito Santo foi, eu vou enfrentar essa mudança climática através de fundos de descarbonização climáticos ao longo do tempo, tentando atrair capital público e privado, que isso vai ajudar na economia regional, vai ajudar na sua competitividade e, ao mesmo tempo, também tratando da reforma tributária, o impacto dela, atraindo investimentos via sua agência. Acho que é um pouco esse o resumo. Eu queria falar um pouquinho mais do fundo, mas acho que ele é muito
eu vou entrar numa questão técnica muito específica, mas fico aqui para perguntas depois que a gente quer debater. Obrigado. Muito obrigado. Vou então fazer este exercício. Eu penso que me estão a ouvir. Vou passar o microfone e vou apresentá-lo aqui deste lado. Agora temos para a nossa última intervenção o advogado Tiago Conde, também professor no Instituto Brasileiro de Ensino e Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, em Brasília. E vamos ter uma visão legislativa e gostaria de saber quais são as suas visões. Eu não sei se o microfone está ligado neste momento, sim, parece que sim, o seu também. Não sei se prefere ficar de pé ou se falar assim desse lado, como se sentir mais cómodo. Posso ficar sentado, muito obrigado. Então, doutor Antônio Oliveira, cumprimento, doutor Antônio, e cumprimento a todos os meus colegas de mesa na sua pessoa, cumprimento o doutor Guilherme na sua pessoa também, todos os membros desse seleto auditório que numa sexta-feira de manhã em Lisboa está aqui escutando de tributação. Então, eles são persistentes mesmo. Muito obrigado a todos. Agradeço ao meu amigo Luciano, ao Celso, à professora Radassa pelo convite, ao professor Zé Roberto e ao FIB por essa oportunidade tão importante. Luciano me alertou que nós estamos um pouquinho atrasados, só 1 hora atrasado. A gente tinha que ter acabado há 1 hora atrás, então eu vou ser breve e vou partir para o meu ponto específico. Como eu tenho ou como eu posso ter algum tipo de desenvolvimento regional sem incentivos robustos do Estado? É lógico que nós vimos hoje aqui, sob a perspectiva do gasto público, ou o tamanho dos incentivos estatais que são colocados pela União, estados e municípios para que essas políticas de desenvolvimento aconteçam. Entretanto, no nosso país, o incentivo fiscal pode ser visto como um remédio. Ele pode salvar o paciente, se bem empregado, e ele pode também matar, aqui, no caso, o Estado, se usado de forma indiscriminada. O grande problema é que parece que a bula desse remédio no Brasil é feita em um latim arcaico. Cada governante faz a sua interpretação. E agora, com a reforma tributária, nós temos um rearranjo de toda essa questão, o que dá um fôlego a mais para a organização dessas questões. Entretanto, eu não consigo ter, em um país de dimensão continental como o Brasil, desenvolvimento regional de áreas específicas sem um incentivo estatal claro, sem um incentivo estatal objetivo. Para já passar para o foco da minha palestra, para tentar ser o mais breve possível e colaborar com a organização, eu trago o exemplo da nossa Zona Franca de Manaus, uma região que fica ali a floresta amazônica. Essa região é uma região absolutamente afastada dos nossos grandes centros. Essa região é uma região que, muitas vezes, para chegar nas cidades, você precisa ter um sistema rodoviário, você precisa pegar um barco, você precisa pegar um avião para chegar a uma única cidade. Então, é uma região de dificílimo acesso. Pergunto aos senhores, há alguma possibilidade de algum empresário, em sã consciência, investir uma planta industrial em um estado como esse? A resposta é absolutamente não. Escoamento de produção difícil, mão de obra que não está absolutamente qualificada e matéria-prima que só chega de barco, de avião e que aumenta o custo dessa matéria-prima. Caros, se eu não tiver um incentivo, eu não tenho desenvolvimento regional. O exemplo da Zona Franca de Manaus brasileira é o maior exemplo concreto que nós temos disso no país. Lá trata-se de uma questão
constitucionalizada hoje pelo artigo 40 da ADCT e que também foi reafirmada agora no texto da reforma tributária. Entretanto, para os senhores ver os números de um bom incentivo fiscal, e aqui eu tenho 0 impostos federais na Zona Franca de Manaus, mas eu não consegui projetar, mas, por exemplo, entre 91 e 2010, o IDH de Manaus, do Amazonas, subiu de 0,64 para 0,8. É absurdo, e isso dados do IPEA. É absurdo a quantidade de desenvolvimento que um bom incentivo faz. A taxa de emprego formal na Zona Franca de Manaus e no estado do Amazonas, ela subiu de 20 em 1960, e com a criação da Zona Franca de Manaus e com a constitucionalização desse benefício, em 1988, ela já sobe para 70%. É um estado que, repito, não tem mão de obra qualificada, infelizmente, porque lá eu não tenho grandes centros de qualificação. É um estado que a produção escoa de forma super difícil. E a matéria-prima chega com um custo muito mais alto. Eu tive um aumento significativo de 20% para 70% da taxa de desemprego, da taxa de emprego formal. O PIB na região do Amazonas, ele era de cerca de 2. Ele sobe agora, em 2020, para quase 100% daquele PIB do Estado, quase 100%. Ou seja, eu tinha cerca de 2 bilhões e agora eu tenho cerca de 100 em 2020. É ou não uma política de desenvolvimento clara? As empresas estão, cada vez que a Zona Franca de Manaus é ameaçada, as empresas estão deixando a Zona Franca de Manaus em razão da insegurança jurídica que ali é posto. A cada momento, o Estado ou a própria União questiona se o benefício é mesmo válido, se as plantas industriais são realmente sendo colocadas da forma correta. Sim, isso é correto, isso é o certo. Precisa investigar, precisa coordenar, precisa supervisionar esses incentivos. Mas os números aqui são claros, tanto de crescimento populacional, de qualificação da população, de emprego. Dou-lhes um exemplo de uma determinada empresa de refrigerantes global. Eu vou dar até o projeto em si, é a Coca-Cola do Brasil, a Coca-Cola Company, tem um programa interessantíssimo no Amazonas. E lá ela tem uma planta, chama Olhos da Floresta. A economia familiar, a Coca-Cola vai na casa do produtor, ensina ele a plantar guaraná de uma forma correta, ela compra 100% da produção dele, 100% da produção. E ela pede uma coisa só, que seja utilizado a economia familiar, que ele ali trabalhe com a esposa, com os filhos, e que ele proteja o meio ambiente. Ora, se não fosse política estatal, as grandes empresas, apesar das políticas de ESG, não conseguiriam fazer esse tipo de ação. O desenvolvimento regional de áreas inóspitas, ela não acontece em países como o nosso, pelo menos, sem uma política de incentivo clara. O incentivo, ele não é necessário nesses locais. Ele é medida que se impõe. O incentivo, ele não traz malefícios para estados, a não ser estados ricos que viram-me sempre reclamam, o nosso dinheiro ou tributos estão indo embora para outros estados com incentivos. Eu não falo de guerra fiscal. Eu falo de incentivos coordenados, incentivos bem supervisionados, incentivos que apresentem, como o secretário aqui trouxe, eu conheço bem o estado do Ceará, meu pai é cearense, incentivos que
trazem desenvolvimento para aquelas regiões. O próprio estado do Ceará é gigante. Você anda ali dentro do estado do Ceará 4, 5 horas de carro com tranquilidade para chegar a outra cidade. E a diferença entre a cidade de Fortaleza, a cidade do Crato, de outras cidades cearenses pequenas, é enorme. Se eu não tiver uma política de incentivo regional, a população sofre. É lógico que eu tenho problemas graves de desproporções regionais, de utilizar de forma indevida esses benefícios, ou até de se perpetuar benefícios. E por isso é o desenvolvimento de uma política de supervisão tão clara, para que a população consiga se educar, aproveitar o incentivo fiscal que ali está sendo feito e, como o secretário aqui falou, esse escalonamento de redução do benefício, o que é algo super positivo. Mas eu não posso, ou esse é um discurso absolutamente elitista, virar e falar que desenvolvimento regional pode ser feito somente com força de trabalho. Muitas vezes, em regiões do nosso país, eu não tenho condições de ter a força de trabalho, porque eu não vou ter empresas que vão acomodar aquele emprego, eu não vou ter qualificação da mão de obra e eu não vou ter o que produzir. Senhoras e senhores, muito obrigado. Tenham todos um bom dia. Muito obrigado. Eu vou pedir um aplauso para Alessandro Cialdini, Javier Pandia, Yokut Van Dender, Marcelo Saintive, Paulo Ricardo Sousa Cardoso e Tiago Conte. Estivemos com o debate Desenvolvimento Regional sem benefícios fiscais no IVA-IBS. Eu peço mais uma vez uma salva de palmas para todos.